Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje será para o 7º ano B, certo? A gente vai entrar no segundo bimestre com os assuntos de critério de divisibilidade, né? Eu preparei um slide para vocês e no final da aula colocarei algumas páginas para que vocês possam iniciar esse conteúdo, certo? Espero ter ajudado a vocês a compreender os assuntos finais do primeiro bimestre, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? Pode mandar tire suas dúvidas lá no Face da escola, que você vai lá e a gente vai lá e tira a dúvida de vocês, tá bom? Bem, eu vou compartilhar um pouco aqui a tela com vocês, certo, gente? E ao compartilhar essa tela, eu terei aqui, certo, o assunto, certo, aqui que apresentará em slide, ok? Então, como é que a gente vai ver isso? Ok, gente? Como é que a gente vai trabalhar com isso, né? Então, aqui eu tenho o primeiro slide, né, que é do Instituto Santa Maria, professor Felipe Luiz, turma. Aqui eu vou colocar aqui o nome da turma, certo, gente? O nome da turma, vou ajeitar aqui, certo? Turma do 7º ano B, né? O nosso primeiro slide será relacionado ao critério de divisibilidade, que é a primeira parte, a primeira parte da apostila de vocês, né? A gente vai ter aqui alguns critérios de divisibilidade, que eu vou falar do critério de divisibilidade por 2, critério de divisibilidade por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10. Ok, gente? Então, o que é que acontece aqui? Esse critério de divisibilidade que vocês vão ver comigo agora vai ser, a primeira parte vai ser o critério de divisibilidade por 2, né? Que é esse critério aqui. Mas antes de ver, por que estudar critério de divisibilidade, né? Então, verificar a divisibilidade de um número natural por outro número natural usando o algoritmo da divisão. É o que a gente chama de algoritmo de Euclides. Pode ser trabalhoso e demorado. Vamos conhecer uma maneira mais prática, certo, de fazer essas verificações. Que maneira prática é essa? Por exemplo, eu posso ter no dividendo um número muito grande, mas eu não preciso dividir através do algoritmo de Euclides para saber se aquele número é divisível ou não, certo? Basta aplicar o critério de divisibilidade. Como o primeiro critério de divisibilidade que a gente vai estudar agora é o critério de divisibilidade por 2, né? Mas antes disso, tem aqui algumas situações para que vocês possam ainda mais entender o que eu estou falando. Então, os critérios de divisibilidade são condições que nos permitem saber se o número é ou não divisível por outro, sem a necessidade de efetuarmos a divisão. Foi o que ele reforçamos o que eu falei anteriormente, né? Eu não preciso dividir através do algoritmo de Euclides para saber se aquele número é divisível ou não. Como você já sabe que a divisão, ela pode apresentar em duas formas, né? A divisão ela pode ser exata como não exata. A divisão exata, para esse caso aqui, é o que nos interessa, certo? Para se aplicar o critério de divisibilidade. Então, o número será divisível por outro, se o resto for necessariamente zero. Então, daí dizemos que esse número ele é divisível. Se o resto der diferente de zero, dizemos que esse número não é divisível por 2, ou por 3, ou por qualquer outro número. Ok, gente? Bem, já no slide 5, a gente vai trabalhar o critério de divisibilidade por 2. Se você ver aqui, eu tenho 10 dividido por 2 igual a 5. O resto dele aqui, olha, zero. Olha aqui. 11 dividido por 2, 11 dividido por 2, vai dar quociente 5 e sobra resto 1. Ok? 12 dividido por 2, quociente 6 e resto 0.
Observe que todo aqui, com todos esses dividendos, com o divisor 2, uns dá resto 0 e o outro dá resto 1. O que vai nos interessar para esse critério de divisibilidade é resto 0. Por isso que eu coloquei aqui eles todos de vermelho. Porque esse critério aqui é o que vai nos ajudar a aplicar o critério irá nos ajudar a saber que aquele critério de divisibilidade por 2 ele foi aplicado com eficiência. Então, aqui, gente, a gente vai aplicar uma definição, como vocês já devem ter visto isso no 6º ano, no ano passado, que diz assim: um número será divisível por 2 se terminar em 0, em 2, em 4, em 6 e 8. Isto é, quando ele for par. Eu coloquei alguns exemplos para que vocês possam saber. Que exemplos são esses aqui? Por exemplo, eu tenho um número 7.206. Ele é divisível por 2, perdão? Sim. Por que ele é divisível? Por que ele é divisível por 2? Se você observar, o último número dele é 6. E pelo fato do último número ser 6, ele caracteriza, certo, um número par. Então, 7.206 é divisível por 2. Se você dividir, vai sobrar resto 0. Aqui você nota que você não precisou dividir pelo algoritmo para saber se esse número ia ser divisível ou não. Então, aqui, observe que ele é par. Já aqui embaixo eu tenho 5.483. Ok? Observe que 5.483 não é divisível por 2. Não é divisível por 2. Por que não é divisível por 2? Porque aqui ele termina em 3. Se ele termina em 3, logo ele não é par, porque terminou em 3. Ele terminou diferente desses números citados acima. Então, logo ele não é divisível por 2. Pelo fato de 3 ser um número ímpar, certo? Então, aqui vocês aplicaram o critério de divisibilidade. Ok, gente? Já aqui, a gente vai trabalhar o critério de divisibilidade por 3. Como é que funciona o critério de divisibilidade por 3? Tem uma regra, tem uma forma de resolução, uma forma de como resolver essa situação. Como, por exemplo, verificar se 62.124 é divisível por 3. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Observe que aqui a gente vai tentar fazer a divisão. Ao fazer a divisão, eu cheguei a esse número aqui, ó, 20.708. Se eu multiplicar por 3, eu chegarei ao dividendo, que é 62.124. Observe que deu o resto 0, certo? Deu o resto 0. Então, o fato de ter dado o resto 0 caracterizou que esse número é divisível por 3. Como é que a gente vai saber, utilizando o critério de divisibilidade, se esse número é divisível por 3? Não, sem precisar dividir da forma como dividimos. É aí onde vai encontrar a definição de critério de divisibilidade. Agora, a gente vai fazer o seguinte, gente. Vamos conhecer a outra forma de verificar se 62.124 é divisível por 3. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Primeiro, a gente vai adicionar os algarismos de 62.124. Em seguida, dividimos isso por 3. A soma. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Veja aqui no slide 9. Observa aí no slide 9. Então, se você ver aqui, ó, eu tenho 6 mais 2 mais 1 mais 2 e mais 4. Então, aqui eu tenho 62.124, tá vendo? Ao somar os seus algarismos, eu descobri, ou seja, eu notei que a soma dos seus algarismos é 15. Se eu pegar 15 dividido por 3, como está aqui, ele vai dar um resultado 5, como vocês podem ver. Ao dar o resultado 5 e sobrando o resto 0, logo eu posso dizer que esse valor todo aqui é divisível por 3. Observe que eu não precisei dividir utilizando o algoritmo de Euclides para poder saber se esse número é divisível por 3 ou não. Certo? No slide 10,
como vocês podem ver aqui, ele colocou aqui um exemplo aqui, ó. Vamos lá. O número será divisível por 3, por definição, quem está aplicando a definição, quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Então, for um número divisível por 3. Então, como eu lhe disse, se eu tenho 18, 18 ele é um número divisível por 3. Se eu colocar aqui, vamos lá. Se eu quisesse dividir aqui 18, como vocês podem ver aí, né? 18 dividido por 3. Eu quero saber, eu não quero dividir 18. Eu quero saber se realmente 18 é divisível por 3. Então, se 18 é divisível por 3, só basta eu somar o algarismo 18, que no caso aí seria 1 mais 8. Então, 1 mais 8 tinha que dar o resultado 9. E se eu dividir aqui 9, cadê? 9 dividido por 3 resultará em 3. Observe que 3 aqui, ó, cadê? 3 igual, deixa eu colocar aqui abaixo para tentar melhorar a situação para vocês. Observe, 9 dividido por 3 é igual a 3. Logo, você nota que é uma divisão, certo? Exata. Certo? Como vocês podem ver aqui, gente. Note que é uma divisão exata. Então, ao dar essa divisão exata aqui, ó, como vocês percebem, você percebe que um outro exemplo de critério de divisibilidade por 3 dá certo. Eu não precisei dividir através do algoritmo para se saber se esse número é divisível por 3 ou não. Certo, pessoal? Bem, aqui eu tenho alguma atividade que eu passei para você como forma de exercício. E eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, certo? Eu vou dar um início aqui, vou nortear vocês para que vocês possam fazer de uma forma melhor, certo? Então, veja aqui, ó. O ano de 1901 foi o primeiro do século XX e o ano de 2001 foi o primeiro do século XXI. Aí ele pergunta, no primeiro período de 1901 a 2001, cite pelo menos 5 anos indicados por número divisível por 3. Primeiro, se eu citar o 1901 como o primeiro ano divisível por 3, como dividendo, e o 3 como divisor, se eu somar 1 mais 9 mais 0 mais 1, esse resultado aqui, cadê? Olha aqui, gente. Se eu somar 19,01, isso aqui ele vai ser igual a 1 mais 9 mais 0 mais 1. Observe que essa igualdade aqui vai dar 11. Ó. E se eu observar, 11 ele não é divisível. Não é, ó. Não é divisível. É divisível por 3. Ele não é divisível. Mas se eu pegar um número 1902, observe que essa situação ele já vai mudar. Vai mudar para uma situação mais fácil e mais notável. E o resultado aqui vai dar 12. Ó. Se você observar, vai dar 12. Quer ver? Aqui 9, né? Aqui, ó, 10, 0, 10 com 2, 12. E se eu dividir aqui 12 por 3, nesse caso aqui, é divisível, certo? 12 é divisível por 3, que dá 4. Então, é divisível. Certo? É divisível. Então, eu tenho outras formas de resolução. Vamos pegar 1903, aí você pega 1904. Tem que estar nesse intervalo de 1901 a 2001. Ok, gente? Bem, já eu tenho outros slides
também relacionada a isso, certo, gente? A gente vai interromper aqui, gente, compartilhamento de tela, certo? E tem alguns exercícios que vocês poderiam continuam, certo? Nesse slide, que a gente vai ver e dar continuação na segunda aula. Ok, gente?